Acidentes no trânsito aumentam em Piracicaba. Doação de sangue tem baixa no final do ano. Depressão. Saiba como identificar e ajudar quem tem a doença. Regularização fundiária traz benefícios sociais. Alimentação vegana ganha espaço nos cardápios brasileiros. Ginasta piracicabano é destaque em competições nacionais e internacionais. Tudo o que você precisa saber para se programar no final de semana na nossa agenda cultural. E você confere ainda, procura por viagens aumentam no final do ano. E mais, corais natalinos são opções de lazer até o Natal. Tudo isso agora no Jornal Ensaio. Apesar de várias campanhas e alertas sobre os perigos no trânsito, ainda há muita imprudência nas rodovias e nas áreas urbanas de Piracicaba. O uso de celulares e de bebidas alcoólicas e o desrespeito à sinalização de trânsito têm feito muitas vítimas. Veja mais detalhes na reportagem. Piracicaba tem um dos maiores índices de acidentes de trânsito, segundo o Infociga. Só de janeiro a setembro deste ano foram registradas 33 mortes por acidentes de trânsito na cidade. Os maiores picos de ocorrências foram em fevereiro e setembro, com um total de 12 mortes. A maioria dos acidentes ocorrem com homens de 18 a 24 anos. O trânsito de Piracicaba é o mais imprudente que tem, porque as pessoas não respeitam nem as faixas. Os casos de maior incidência de mortes estão ligados a motocicletas, com 15 acidentes, dos quais quase a metade foi por colisão e 26% por choque. Houve por falta de alguns motoristas, alguns cuidados. Nós tivemos muitas mortes decorrentes de pessoas sem habilitação, de veículos mal conservados, enfim. Não foi falha de engenharia, de fiscalização, de sinalização, mas nós achamos que há ainda um pouco da falta de uma fiscalização mais efetiva. No Brasil, os acidentes de trânsito e a imprudência dos condutores nas ruas e avenidas geram 45 mil mortes por ano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aparece em quinto lugar no ranking de países que mais matam por acidentes de trânsito. Mesmo com várias campanhas contra o uso de celular e a rigidez da lei seca, no ano passado o número de vítimas só aumentou. No caso do vereador André Bandeira, a imprudência no trânsito deixou sequelas para a vida toda. Há 21 anos, por conta justamente de um acidente de trânsito que eu sofri. Um acidente esse causado por um motorista imprudente que estava dirigindo bêbado, passou no sinal vermelho, bateu no meu carro. Nesse acidente eu acabei quebrando o pescoço, onde com a lesão na medula que eu tive, acabei perdendo tanto os movimentos como a sensibilidade do meu corpo. Ao longo disso, por consequência disso, tive que aprender obrigatoriamente a viver com essa sequela, a aprender o que era viver numa cadeira de rodas. Durante a entrevista à repórter Larissa de Souza, o vereador André Bandeira destacou também que há 20 anos o principal causador de acidentes de trânsitos era a bebida alcoólica, mas que hoje é o celular. Em especial, o vereador citou as conversas por WhatsApp e que, por isso, é preciso evitar esse tipo de descuido. Acidentes lembram feridos, e feridos lembram hospital. Em alguns casos, necessidade de repor sangue perdido. E aí vem um novo problema. A falta de sangue nos hemonúcleos é uma situação que quase sempre se repete no fim de ano. Nesse período, também ocorre uma queda no fluxo de doações em comparação a outros meses. Embora isso esvazie os estoques de todos os tipos sanguíneos, alguns são mais raros e chegam a níveis críticos. O tipo de sangue mais difícil de ser encontrado é o AB negativo. Só 1% dos brasileiros tem esse tipo de sangue. Em seguida, vem o B negativo, com 2%. Depois o AB positivo, com 3%. O A negativo são 6%, O negativo 7% e o B positivo 9%. Final de ano é uma época de muita festa, mas infelizmente reflete numa queda do fluxo de doação de sangue em comparação com outros períodos do ano. Todos os dias, milhares de brasileiros necessitam de sangue para a realização de transplante, atendimento de urgência e cirurgias. Doar sangue é um gesto de cidadania, solidariedade e humanismo. É importante saber que uma única doação pode salvar várias vidas. No geral, é estar se sentindo bem, com saúde,
não ter ingerido bebida alcoólica nos 3 dias que antecedem a doação, apresentar um documento oficial com foto, de preferência o RG. O intervalo de doação de sangue depende da idade. Homens podem doar novamente depois de 60 dias, mulheres depois de 90 dias e homens e mulheres de 60 a 69 anos depois de 180 dias. A segurança do doador no momento da doação para que corra tudo bem e um sangue de qualidade, mas as reações podem ocorrer sim. Após a doação de sangue, a pessoa deve permanecer no banco de sangue por mais 15 minutos para evitar algum mal-estar, manter o curativo por pelo menos 4 horas, não ingerir bebidas alcoólicas, não fumar por 2 horas e beber muito líquido. Eu acredito que por necessidade das pessoas que sofrem acidentes ou doenças, elas precisam disso. Se a gente pode doar, tem a condição, acredito que faz parte, né? Doar, ajudar quem precisa. Tem muita gente precisando e as pessoas fazem campanha para doar brinquedo, roupa, e a campanha de doação de sangue ela precisa ser mais valorizada também. O Hemonúcleo de Piracicaba fica na Santa Casa, na Avenida Independência, 953, no bairro Alto. O horário de doação é de segunda a sexta, das 7h30 à 1 da tarde, e aos sábados em diversos locais. Existem algumas restrições para doar sangue. Segundo a assistente social Kelly Cristina Borges, não é possível ser doador nas seguintes situações. Se a pessoa pesar menos de 50 quilos, se tiver hipertensão ou hipotensão arterial, febre e, no caso de mulheres, se estiverem grávidas. E ainda sobre saúde, os problemas de natureza psicológica têm aumentado nos últimos anos no mundo todo. Algumas pesquisas já comprovaram que há uma forte relação entre a depressão não tratada com o número crescente de suicídios. Além do tratamento adequado, uma das formas para se evitar essa situação alarmante é o trabalho de entidades voltadas ao apoio emocional, como o CVV. Conhecida como o mal do século, a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, já atinge cerca de 5,8% da população brasileira. Nenhuma faixa etária está livre da doença, inclusive jovens e crianças em idade escolar. Os sintomas podem ser percebidos pelas pessoas ao redor, desde isolamento, perda de interesse nas atividades. Quem convive pode identificar quem possui o distúrbio e, por isso, deve ficar atento. A psicologia dá explicações para o crescente número de casos que se apresentam. A depressão tem causas multifatoriais. Elas podem ser tanto de ordem psicológica, biológica, como sociais. Existem vários mitos em torno do suicídio. Então, muitas pessoas acreditam que a pessoa tenta um suicídio, né, tem uma tentativa de suicídio quando ela está gravemente deprimida. Esse é o primeiro mito. Não são somente pessoas deprimidas que tentam o suicídio. O suicídio está muito relacionado também a depressões bipolares, né? Então, um sujeito que tem quadros de mania ou hipomania e depressão. O aumento de casos de suicídio de pessoas com depressão no mundo chega a 15%. Esse quadro alarmante levou as organizações e familiares a adotarem campanhas preventivas, como a do Setembro Amarelo. As ações incluem também a vigilância das redes sociais, principal meio de comunicação entre os adolescentes, e o trabalho de ONGs específicas. Criada em São Paulo, em 1962, os Centros de Valorização da Vida, CVV, trabalham com voluntários para atender por telefone pessoas que queiram conversar sobre as próprias ansiedades e frustrações, com o objetivo de prevenir o suicídio. Em Piracicaba, o CVV atua há 35 anos. Aqui em Piracicaba nós temos uma média por mês de cerca de 1.000 atendimentos, né? A gente teve um aumento significativo dos jovens procurando o CVV para conversar, desabafar, né? Que coisas que até então a gente quase não tinha. Vamos relembrar agora o que foi notícia há 10 anos no Jornal Ensaio, uma produção dos alunos do curso de jornalismo da Unimep. Acompanhe a nossa retrospectiva. Hervelise Bueno e Caroline Penati foram as apresentadoras do Jornal Ensaio há 10 anos. A reportagem Jaqueline Fervoli trouxe informações sobre 2 planos de telefonia fixa, que mudava a cobrança dos pulsos para minutos no estado de São Paulo.
O repórter Maurício Martins noticiou que pela primeira vez no Brasil, os pagamentos com cartão de crédito e débito tinham superado os pagamentos com cheques. As orientações sobre a melhor opção entre o consórcio financiamento com crédito em ascensão para a aquisição da casa própria foram fornecidas pela reportagem de Núria de Oliveira. A repórter Eliana André, ao explicar os requisitos para adoção, revelou que a preocupação dos psicólogos, assistentes sociais e juízes era com a felicidade da criança ser adotada. A situação dos moradores dos 300 barracos do acampamento Zumbi dos Palmares, em Santa Bárbara do Oeste, que estavam próximos de ter a casa própria, foi o assunto da reportagem da Carolina Penati. A repórter Cláudia Seneme do Canto, que recuperou na poesia romântica os temas de solidão e morte, abordou o mal do século, a depressão, a maior causa de incapacitação do mundo. Em Piracicaba, produtores de uva e fabricação de vinho artesanal da comunidade trentina, que pretendia formar uma cooperativa de produtores de vinho, foi assunto da reportagem de Mariana Furlan. A reportagem de Evelise Bueno trouxe informações sobre a arte marcial Taekwondo, que além da atividade física intensa, pode promover o aprendizado de uma cultura milenar e de uma vida mais equilibrada. A repórter Carla Mandrotti trouxe informações sobre o Salão Universitário de Humor da Unimep, que há 15 anos revela grandes talentos do humor gráfico. Encerrou aquela edição do jornal Ensaio. No próximo bloco, você fica sabendo sobre a regularização fundiária na cidade. E veja também, a alimentação vegana ganha espaço no comércio local. E ainda, pesquisa revela que os limites de uso para agrotóxicos no Brasil são muito maiores do que na Europa. Não saia daí que já voltamos. Ter uma casa própria é o sonho de muitos brasileiros que moram em núcleos informais. A regularização fundiária é um dos instrumentos para reduzir esse déficit habitacional. Este processo traz benefícios tanto para a cidade como para a população. Entenda mais sobre esse assunto na reportagem. Apesar da precariedade do saneamento básico e da urbanização, as pessoas que moram em núcleos informais estão familiarizadas com a rotina do dia a dia. A regularização fundiária é feita para legalizar áreas consideradas de interesse social e de interesse específico. Áreas de interesse social são núcleos informais em espaços públicos ocupados quase sempre pela população de baixa renda. As áreas de interesse específico são imóveis de propriedade particular que estão irregulares quanto ao registro de imóveis. A nova lei de regularização fundiária, ela prevê um lapso temporal. Então, todos aqueles loteamentos, todos aqueles núcleos urbanos consolidados até 22 de dezembro de 2016, eles são passíveis de serem regularizados através da nova Lei 13.625 de julho deste ano. A regularização dessas áreas evita o abandono e a venda de moradias e melhora a qualidade de vida para esses locais. O processo requer cadastramento, mas ainda enfrenta muita desconfiança por parte da população. Quando eles se cadastram, esses núcleos irregulares, eles vêm se cadastrar, é vedado a participação de qualquer programa de interesse social. Esse cadastramento, ele traz o benefício de você poder estar passando essa moradia que hoje é irregular, que você não paga nenhum tipo de insumo por ela, de passar a ser sua e você, no final de tudo isso, obter a matrícula do imóvel. A regularização das áreas informais permite dar nome às ruas e facilita a ampliação dos serviços públicos nessas regiões. E o mais importante, os moradores, após a quitação do financiamento, passam a ser donos legais dos imóveis em que residem. Acompanhe agora o comentário de Larissa de Souza sobre o problema da posse de propriedade no país.
Desde a divisão do Brasil colônia em capitanias hereditárias até hoje, a propriedade vem ganhando importância exagerada, muitas vezes com o prejuízo dos valores humanos, como, por exemplo, a falta de rumo dos recém-libertos escravos pela Lei Áurea. E ao longo dos séculos, principalmente após o auge do processo industrial, a urbanização e a busca para melhorar de vida estimularam a migração de milhares de pessoas de um lugar para o outro. Quase sem recursos financeiros, essas pessoas têm se acomodado onde podem, até mesmo em áreas públicas, em construções precárias. Também é importante lembrar que vivemos numa sociedade capitalista, na qual ser dono de algo dá reconhecimento e poder. No Brasil, a Constituição Federal de 88 garante o direito à propriedade e à moradia. A grande questão é que a lei não é absoluta. Para ter esse direito é necessário que o imóvel cumpra o papel social. Mas será que esse direito básico está sendo assegurado em todo o país? Felizmente, em Piracicaba, como acabamos de ver na reportagem, o município está se organizando para fazer a regularização fundiária, o que é um ótimo sinal. Não é um processo fácil, porque as condições precisam estar conforme determina a lei. Resta aos interessados cumprirem os requisitos se quiserem deixar de ser ocupantes irregulares para serem proprietários com título de posse e tudo. A oportunidade é essa, é só aproveitar. Estima-se que hoje 5 milhões de pessoas sejam veganas no Brasil. Essa dieta, que cresce 40% ao ano, não apoia nenhum tipo de alimento ou produto derivado de animais. A onda do veganismo também chegou a Piracicaba. Em julho, o primeiro restaurante vegano foi inaugurado. A cidade de 400 mil habitantes tinha apenas uma hamburgueria deste segmento. A loja, onde não entra nada que tenha sido produzido a partir de animais, carne, lactícios, ovos, nem mesmo mel, está atraindo a atenção da população vegana e vegetariana no município. A gente abriu faz 4 meses, nosso forte é os congelados e o almoço, né? No almoço a gente tem uns 20 por dia, não é muito porque a gente está começando, mas dá um fluxo bom para manter, né? Morei numa ecovila vegana na Bahia no ano passado e quando eu cheguei em Piracicaba eu vi que não tinha nenhuma opção 100% vegana para ninguém. E a partir daí eu fiz um site e aí o Leveg começou a desenvolver e é o que é hoje. Além dos benefícios, muitos especialistas afirmam que uma alimentação isenta de origem animal pode evitar doenças e alergias. As doenças, como você perguntou, que poderiam ser evitadas, eu acho que uma das principais, e o que hoje em dia está muito em alta, é a obesidade infantil, que está crescendo a cada dia, por causa dos produtos industrializados, né, os fast foods. Então, acho que a obesidade na criança é muito importante, seria uma coisa que a dieta vegana ajudaria. Hipertensão, né, aí pacientes um pouco maiores, o diabetes, a asma, por conta das alergias, também podem ser diminuídos, pelo menos, os índices através da dieta vegana. É muito importante que, ao aderir a esse estilo de vida, o vegano procure um médico para não correr riscos de ter deficiência nutricional e poder saborear essas delícias com tranquilidade. E ainda sobre alimentação, um estudo da pesquisadora Larissa Bombardi, do Laboratório de Geografia Agrária da USP, revela que a legislação brasileira permite uma quantidade 400 vezes superior de agrotóxicos no feijão do que a lei da União Europeia. Isso significa que o feijão cultivado aqui pode ter bem mais inseticidas ou acaricidas do que o feijão europeu. Isso tudo dentro da lei. A mesma pesquisa mostra também que outras plantações têm um limite muito mais maleável no Brasil. A soja, por exemplo, pode ter 200 vezes mais agrotóxicos do que a cultivada na Europa. Culturas cítricas, milho e arroz também têm um limite mais amplo por aqui. Ainda nessa edição, você vai conhecer a história de um ginasta de Piracicaba que vem conquistando medalhas em várias competições. E você confere também as dicas da nossa agenda cultural. E mais, viagens no fim de ano aumentam o movimento nas rodoviárias. Corais natalinos são opções de lazer para a família. É só um instante e já voltamos.
O ginasta de Piracicaba já participou e ganhou vários campeonatos do Brasil e no mundo. Ele conseguiu muitas medalhas e troféus graças a uma parceria entre a academia onde treina e a prefeitura da cidade. Tudo isso com apenas 15 anos de idade. Veja mais detalhes na reportagem. Imagina só praticar um esporte, participar de competições e até representar Piracicaba fora do país. Isso é o que acontece com alguns alunos dessa academia de ginástica olímpica. Eles fazem parte de uma equipe que tem parceria com a prefeitura e não pagam nada para treinar. Em 2004 eu abri a academia e aí eu fiz uma parceria, um projeto de formação de base. Na época eu era atleta de ginástica e sabia que um dia quando eu parasse de treinar não ia ter ninguém para substituir a equipe. Então eu comecei a fazer um trabalho de formação de base para que um dia a pessoa começasse a treinar e fazer parte da equipe. Os ginastas parceiros começam a treinar de graça na academia e conseguem aprender novas técnicas, participar de campeonatos e até seguir carreira. Foi o que aconteceu com o Diogo. Ele começou quando tinha apenas 4 anos de idade porque via a irmã treinar. Quando tinha 7, entrou para a equipe da prefeitura. Hoje ele tem 15 anos e já ganhou várias medalhas representando Piracicaba e o Brasil. Olha ele treinando. Para mim, na verdade, foi como uma diversão, porque eu era muito pequeno, e foi como uma brincadeira no começo. Hoje já se tornou uma rotina, já acostumei com isso, e eu não penso, minha rotina é isso, eu volto da escola, me apronto e venho treinar. Desde pequeno, Diogo mostrou interesse pela ginástica. Quando tinha 2 anos, já gostava de assistir a irmã e até arriscava algumas cambalhotas. Quando entrou para a equipe, treinava 4 horas por dia. O esforço valeu a pena, já que com 9 anos ganhou a primeira competição e recebeu os títulos de campeão estadual e brasileiro de ginástica olímpica. Então esse é meu maior sonho, é participar de uma Olimpíada. Pois é, se tão novo o Diogo já conquistou tantas medalhas, quando crescer esperamos que traga muito mais vitórias ainda para Piracicaba. Fim de semana chegando e você ainda não sabe o que fazer? O Jornal Ensaio traz dicas para você se programar. Confira os principais eventos da região na nossa agenda cultural com Lúcia Teodoro. Olá, a agenda cultural de hoje tem um montão de dicas para o seu final de semana. Partiu saber das novidades? Para os amantes da sétima arte, chega às telonas de Piracicaba e região o filme policial Subúrbio com Bem-vindos ao Paraíso. Dirigido por George Clooney, a história mistura drama e comédia para desvendar um crime dos anos 50. E para a criançada também tem estreia. O segundo filme das aventuras de Tadeu da Paramount Pictures gira em torno da busca do colar do rei Midas, que tem o poder de transformar tudo que toca em ouro. Mas a situação se complica quando a amiga de Tadeu desaparece. Bora embarcar nessa aventura? Na sexta-feira, dia 22, tem o especial Samba de Natal com a cantora Ninha Baus e banda na Estação Cultural às 10 da noite. O grupo, que surgiu em 2011 para divulgar o samba raiz, traz os maiores clássicos e promete muito samba no pé. E o samba continua no sábado, dia 23, no Engenho Central, às 3 da tarde, com o evento Quero Te Encontrar Sunset. A atração principal, o grupo Inimigos da HP, com aquele jeitão humilde e reverente que já conquistou uma legião de fãs. E ainda no sábado, a partir das 11 da noite, tem o Pop Dançante com Isa na EDUB. A cantora que começou a carreira fazendo covers na internet está bombando. Domingo, véspera de Natal, é o último dia da exposição Noelândia, a Terra de Noel, em Olambra, no Parque Expoflora. As visitas pelos cenários natalinos são das 11 da manhã às 11 da noite. Na programação estão atrações musicais e teatrais. Saiba mais no site que está na tela. Esta foi a última agenda cultural do ano. Que Papai Noel seja muito generoso neste Natal e um super 2018 para você. Tchau! Sempre nessa época do ano, todo mundo quer passar as festas com a família ou aproveitar para viajar com os amigos. Com isso, a procura por viagens aumenta nas rodoviárias e nas agências de viagem. Para evitar imprevistos, é sempre bom se programar com antecedência.
Os brasileiros devem viajar mais nos próximos meses. Cerca de 26% da população vai passar as festas de fim de ano e as férias fora de casa. As procuras estão bem maior do que o ano passado. O ano de 2017, de modo geral, houve um aumento de 12% na procura por turismo. E o final de ano não está diferente do resto do ano. Os mais procurados no momento é Porto de Galinhas, sem dúvida nenhuma, Natal e Porto Seguro. Por causa das praias, de fim de ano, Réveillon, Natal, essas coisas, né? E no internacional, a Europa continua liderando ainda, mas com muita procura também para Caribe, América do Sul e também Estados Unidos. Antes de decidir o destino da viagem, é importante pesquisar as características dos lugares. Durante a viagem, é preciso ter atenção aos horários, passagens, reservas de hotéis e comprovantes. Para quem vai viajar de ônibus não é diferente. O cuidado com as bagagens e horários também é fundamental, porque as plataformas lotadas já dão noção de como será o fim de ano por aqui. A compra antecipada de passagens é uma forma de garantir as festas de ano com a família e amigos. É importante lembrar que toda pessoa com mais de 60 anos tem direito garantido por lei a passagem grátis de ônibus para viagens interestaduais e em alguns estados, como São Paulo, também entre os municípios. As empresas devem reservar 2 poltronas em cada viagem. Caso os assentos já estejam ocupados por outros idosos, é possível comprar as passagens com 50% de desconto. Para ter esses direitos, a pessoa precisa apresentar o RG e o CPF, e também o comprovante de rendimento de até 2 salários mínimos. O Natal é uma das épocas mais esperadas do ano para celebrar com a família. O clima natalino enche os olhos nas decorações, mas também atrai com as diversas atividades culturais. É nesta época que os corais cantam e encantam as pessoas. O repertório preferido são as cantatas clássicas de Natal, que trazem a sensibilidade adequada para o momento. Veja mais na matéria de Pedro Martins. Durante parte do mês de novembro e em todo o mês de dezembro, corais natalinos se apresentam ao vivo em vários pontos da cidade. As atrações antecedem a festa cristã milenar, celebrada no dia 25 de dezembro e que comemora o nascimento do menino Jesus. A reforma protestante no século XVI reforçou o uso do canto coral em ambiente religioso, condição que se manteve até meados do século XVIII e XIX. No Brasil, a tradição não é tão forte quanto na Europa, mas há alguns grupos cujos trabalhos já alcançaram destaque no país e fora dele. Em Piracicaba, um dos corais mais tradicionais e de reconhecimento, se apresenta regularmente na Escola de Música Maestro Ernest Mali. O povo gosta muito de Noite Feliz, né? Stille Nacht, em alemão, porque é de um compositor austríaco, né? Até Stille Nacht quer dizer noite silenciosa. E aqui no Brasil daí não tem nada de noite silenciosa nisso aí, né? Mas eles gostam muito disso e gostam também do Glória, Glória, que é uma música brasileira. E, às vezes as pessoas não conhecem muito a música. O Brasil tem algumas músicas de Natal também. No repertório natalino, a música mais cantada, Noite Feliz, tem 187 anos. Foi ouvida pela primeira vez em uma igreja de Oberdorf, na Áustria, na missa de véspera de Natal, cantada pelo pastor assistente Joseph Mohr, autor da letra, acompanhado ao violão por Franz Gruber, gerente do coral e compositor da melodia. Apesar de ser a mais cantada, outras músicas também mexem com o imaginário das pessoas. E é assim, a magia da música e do Natal encantam as pessoas e criam um clima mais humano e solidário. Essa foi a última edição do Jornal Ensaio deste ano. Desejamos boas festas e um excelente 2018 para você. Até o ano que vem. É isso mesmo. E que o ano que vem venha cheio de coisas boas. Fique agora com mais imagens do coral Coro de Câmara na Escola de Música Ernest Mali. Obrigado pela companhia. Até uma próxima oportunidade.